espero que você esteja gostando do curso. A nossa aula número 14, que nós vamos começar agora, tem por assunto principal as tabelas hash. Bom, uma tabela hash, ou hash table, é uma estrutura de dados cujo tempo de busca ou inserção é da ordem de 1. Não importa o tamanho da sua estrutura de dados, não importa a quantidade de dados que você tenha, a inserção ou a busca em uma tabela hash vai ser a execução de apenas umas poucas instruções de máquina. Então é quase que instantâneo a procura ou a inserção de elementos em uma tabela hash. Muito bom para ser verdade, quer dizer, se você tem bilhões e bilhões de dados armazenados e você quer ter acesso a um dado específico dentro de bilhões ou colocar um dado específico dentro desses bilhões, você ter uma forma de fazer isso praticamente sem tempo, ou seja, de forma quase instantânea, isso é muito bom para ser verdade, né? Então é uma estrutura realmente bastante interessante de se estudar. São fáceis de programar, quer dizer, é fácil você fazer uma tabela hash, é fácil você fazer um hash de algum conjunto de informações. Mas tem desvantagens, então nada é perfeito. Então as desvantagens das tabelas hash são que elas são baseadas em matrizes, e muitas vezes essas matrizes são difíceis de serem expandidas dinamicamente, pelo menos na maioria das linguagens de programação. O programador ele precisa ter uma boa ideia do tamanho do conjunto de dados a armazenar ou estar preparado para redimensioná-lo quando necessário. Então você tem que ter uma boa ideia. Seria interessante você saber a priori o tamanho máximo dos dados que você quer armazenar, o conjunto máximo de dados. Vai facilitar bastante. Senão você vai ter que trabalhos de reconstruir sua tabela de tempos em tempos. Porém também não há uma boa maneira de visitar os valores em forma ordenada. Então você quer na forma crescente, quer na forma decrescente, ela não te dá nenhuma ferramenta para que você possa listar os valores ordenados. No entanto, na pesquisa de um valor específico ou na inserção de um valor específico, ela tem a sua grande vantagem. Se você conhece o tamanho dos dados e não se interessa em visitá-los na forma ordenada, as tabelas hash são incomparavelmente melhor que os outros métodos, conforme já falamos agora há pouco. Mas o que é hashing? O hashing é basicamente a transformação de valores numéricos ou alfanuméricos, as chamadas as chaves, que nós estamos utilizando aqui o termo chave, em índices. Esses índices são usados para armazenar ou recuperar informações. A função que faz isso, que transforma um em outro, é chamada função hash. Por exemplo, imagine que nós vamos criar aqui na nossa uma aplicação para ter um dicionário de palavras em inglês. Então as palavras em inglês seriam desde a letra A simples até uma palavra zizivia, por exemplo, sei lá, uma palavra que tivesse várias, começasse com Z e tivesse vários Zs. Bom, é simples, então eu teria que arranjar uma forma de associar o A uma matriz de palavras, onde o A seria a palavra índice 1 e o zizivia seria a nossa palavra índice N. Logicamente o N, o zizivia, teria que ser transformado de alguma forma em N. Isso aqui, estudiosos dizem que a língua inglesa tem aproximadamente 50 mil palavras, então nós teríamos que fazer uma matriz com mais ou menos 50 mil termos ou 50 mil índices. O N seria aproximadamente 50 mil. Bom, como é que eu converto as palavras em números então? Bom, uma forma de converter palavras em números, né, seria usar o código ASCII. Todos os computadores trabalham com o código ASCII. Existe uma tabela que diz que cada letra, cada caractere corresponde a um determinado número no código ASCII. Então se eu tiver uma palavra aqui como cats, por exemplo, né? Se eu tenho uma palavra como cats, o C, eu vou na tabela ASCII e acho que o valor dele é 67, o C maiúsculo. O A, eu vou na tabela ASCII e acho que o valor de A é 65, A maiúsculo. O T, eu vou na tabela ASCII e acho que o T é 84. E o S, que eu vou na tabela ASCII e acho que o S83. Bom, como é que eu converto isso em apenas um número? Bom, uma das formas seria somar. Por exemplo, ou multiplicar, ou fazer uma operação aritmética qualquer, vamos somar. Então, somando, eu tenho 67 mais 64, dá 279. Bom, a tabela ASCII tem, na sua forma básica, 255, representa 255 caracteres. Isso aí é uma tabela relativamente extensa, então isso poderia me
me obrigar a trabalhar com valores muito altos. Então vamos reduzir um pouco esses caracteres para fim de estudo aqui. Ao invés de usar a tabela ASCII, nós podemos criar nossa própria tabela. Não somos obrigados a seguir a tabela ASCII. Então vamos criar aqui a nossa própria tabela com as 26 principais letras existentes, os diversos, principalmente do alfabeto inglês, né? Tem 26 letras. Então o nosso A vai ser 1, B2, C3, D4, assim por diante, até que o Z seja 26. Bom, então nós temos aqui uma nova tabela, nós criamos agora. Então nessa nova tabela o CATS seria o C3, o A1, o T20 e o S19, somando tudo a 43. Então esse 43 seria um valor que nós usaríamos como índice para armazenar a palavra CATS. Nós simplesmente pegaríamos o palavras índice 43 e adicionaremos o valor CATS. Então dessa forma nós descobrimos como calcular os índices das palavras e como atribuir a essas variáveis, esses valores a uma matriz específica. Bom, para inserir ou para recuperar, é a mesma forma. Pega a palavra CATS, transforma no hash, insere no índice e atribui. Morreu. Se nós quisermos procurar a palavra CATS, da mesma forma. Fazemos o hash, calculamos o valor e imprimimos o valor palavra índice, ou 43, que é o hash do CATS. Simples, não é? Perfeitamente simples. Porém, se nós fizermos do A até o Z, nós teremos nossa palavra 1 a 50 mesmo, seriam bastante valores. E no meio termo de tudo isso, nós teríamos muitas palavras com hashes repetidos. Então nós teríamos a primeira palavra was, teen, give, tend, mourn e tick. Todas essas palavras teriam o mesmo valor, 43. É só olhar na nossa tabela, W23 mais A1 mais S19, T20 mais I9 mais 14, e assim por diante. Mas fazendo o hash de cada um desses números pela nossa tabela, nós obteríamos todos o valor 43. O que não é muito agradável. Então se eu pesquisasse o was, por exemplo, eu poderia encontrar o teen, ou se eu pesquisasse o give, eu poderia encontrar o tend, ou o mourn, e assim por diante. Nada me garantiria que eu não iria trocar uma palavra pela outra, já que o índice é o mesmo. Então isso complica um pouco a nossa vida. Como é que eu faço então? Bom, já vimos que a soma simples e pura não é uma boa solução. Nós podemos usar a notação posicional. Da mesma forma que nós usamos nos números decimais, nós sabemos que o número decimal, por exemplo, 3.456 é composto de 3 vezes 1000, mais 4 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 6 vezes 1. Isso aqui é uma forma de chegar a esse valor. Cada número em sua posição representa uma potência de 1000, de 100, de 10 ou de 1. Ou, como queira, de 10 a 3, de 10 a 2, de 10 a 1 ou de 10 a 0. Então, pela notação posicional, se nós considerarmos que o 10 aqui é o número de dígitos possíveis, dos números decimais são de 0 a 9, são 10 dígitos, então aqui, se nós considerarmos que temos 27 letras possíveis, então o OS seria para a gente 23, o S vezes 27 a 0, que é 19 vezes 27 a 0, o O seria 1 vezes 27 a 1, o W seria 23 vezes 27 a 2. Isso daria o número 16.813. O TIM, por sua vez, seria 20 vezes 27 a 2, 9 vezes 27 a 1, 14 vezes 27 a 0, que daria 14.827. E assim por diante. Então, para cada uma dessas palavras, nós teremos um valor de hash diferente. Então, nós conseguimos resolver o problema de palavras diferentes com o mesmo valor hash. Bom, qual é o problema dessa vez? Bom, tem mais problema. É que os valores começam a ficar muito grandes. Observem aqui que o valor tick, por exemplo, já ficou a 400.313. Já teria um elemento da minha matriz de número 400.000 para poder representar a palavra tick. Quando na realidade eu só precisaria de 50.000. Mas a minha matriz já está chegando a valores bem gigantescos. Por exemplo, se a palavra fosse ZZZZ, por exemplo, seria 26 vezes 27 a 9, 27 a 8, 27 a que daria um número maior do que 7 e 12 zeros. 3, 6, 9, 12 daria 7.000, milhão, bilhão, já chegou aqui a casa dos trilhões, né? Então, milhão, bilhão, 7 trilhões. Então, nossa matriz com 7 trilhões de índices vai estourar qualquer memória de computador que nós porventura estejamos utilizando. Porém, muitas dessas posições seriam reservadas para strings que não formam palavras.
Por exemplo, o AA, o BBB, o CCC seria um valor lá, entre esses 7 trilhões aqui, seria um valor para ele teria um valor lá. Eles não são repetidos, então o BBB teria um valor lá. Então isso para a gente também não é necessário, viu? É perfeitamente dispensável, eu não vou guardar no meu dicionário valores como esses.